Olá, tudo bem? Eu sou a professora Kênia e nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre os números inteiros, tá bom? A gente vai entender o que são esse tipo de número e, se vocês gostarem, deixe seus comentários ou então deixe sua sugestão para que a gente possa estar melhorando as nossas aulas. Vamos lá? Bom, primeiramente vamos falar sobre os números naturais, que são os primeiros números que a gente utiliza quando a gente aprende a contar. Então, os números naturais são formados pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, eu tenho infinitos números naturais. Esses números naturais, eles também são chamados de números positivos, com exceção do zero, que é um número neutro. Assim, os números positivos, eles podem ou não ser escritos com um sinal de mais. E da mesma forma que existem os números positivos, nós também temos os números negativos. E aonde a gente pode utilizar eles? Bom, os números negativos, eles são extremamente utilizados nas contas bancárias, quando a gente vai representar uma dívida, uma despesa ou um saldo negativo. Também pode ser utilizado para medir temperaturas muito frias, ou seja, aquelas que a gente chama temperaturas abaixo de zero. Ou também pode ser utilizado em jogos para representar perdas. Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai ser formado pelo zero, que é o elemento neutro. À frente do zero, nós sabemos que temos os números positivos e atrás do zero, nós temos os números negativos. Reparem que para cada número positivo, eu tenho seu correspondente lá na parte negativa. Então, o mais 1 tem o menos 1, o mais 2 tem o negativo menos 2, o mais 3, o menos 3. Ou seja, eu também vou ter infinitos números negativos. Nós já sabemos que o conjunto dos números naturais, ele é representado por esta letra N e ele possui o zero e todos os números positivos. Os números inteiros, então, ele vai ser formado, além do zero, dos positivos, que é o conjunto dos naturais, eu vou acrescentar agora os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros vai possuir, além dos positivos e do zero, os números negativos, e ele é representado por essa letra Z. Os números inteiros, eles podem ser representados numa reta numérica, aonde à direita eu vou ter todos os números positivos e na esquerda todos os números negativos. Lembrando que essa reta ela é uma reta infinita, tá? Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, porque eu vou ter infinitos números inteiros. O módulo de um número, gente, ele é definido como a distância desse número em relação ao zero, tá? Que ele vai estar exatamente no meio da reta numérica. Então, por exemplo, o número menos 3, a distância do menos 3 até o zero, vocês podem perceber que é igual a 3 unidades. Então, a gente diz que o módulo de menos 3 é 3, porque a distância dele até o zero é 3 unidades. Reparem agora que o mais 3, o módulo dele também vai ser 3, ou seja, o menos 3 e o mais 3, eles vão possuir o mesmo módulo. Quando isso acontece, a gente diz que os números eles são opostos ou simétricos. Então, neste caso, o número menos 3 e o mais 3, eles são números opostos. Quando nós temos um número positivo, a gente aprendeu que o sucessor é o número que está à direita dele, ou o número que vem depois dele na reta numérica. Então, o sucessor de mais 3, ele é mais 4. E que o antecessor é o que vem antes, ou seja, é o que está à esquerda. Então, o antecessor de mais 3 é o mais 2. Agora, vamos pegar um número negativo, por exemplo, menos 3. O sucessor de menos 3, a princípio pode parecer que é o menos 4, porém, a gente viu que o sucessor é aquele número que está à direita. Logo, o sucessor de menos 3 é menos 2. É o número que está à frente do menos 3. Porque no caso dos números negativos, quanto mais à direita eu ando, mais próximo do zero eu fico. E quanto mais à esquerda, mais distante eu fico. Assim, o antecessor de menos 3 vai ser menos 4. Então, por exemplo, o sucessor de menos 5 vai ser menos 4 e o antecessor de menos 5 vai ser menos 6. Quando nós vamos comparar números, a gente utiliza os símbolos de maior, de menor e de igual.
Quando a gente compara números positivos, a gente pode dizer que quanto mais distante o número é do zero, maior será o seu valor. Então, se eu pegar mais 5 e mais 2, o mais 5 vai ser maior que 2. Reparem que a distância do 5 em relação ao zero é maior que a distância do 2 em relação ao zero. E também, gente, a gente pode dizer que o número que está mais à direita, ele vai ser maior. Então, em relação ao 2 e o 5, o que está mais à direita é o 5, portanto, ele é maior do que 2. Agora, quando a gente vai comparar os números negativos, podemos dizer que quanto mais distante o número for do zero, menor será o seu valor. Então, se eu tiver o número menos 5 e menos 2, o menor será o menos 5, porque a distância do menos 5 em relação ao zero é menor do que a distância do menos 2. Uma dica para a gente comparar números negativos é sempre pensar em temperatura. Então, por exemplo, qual temperatura seria mais alta? Menos 2 ou menos 5? Menos 2, gente, ele está mais perto do zero do que o menos 5. Logo, essa temperatura é mais alta, ela tem mais calor. Assim, menos 2 é maior que menos 5. Agora, se eu comparar números que têm sinais diferentes, o maior vai ser sempre o positivo, porque todo número positivo é maior que o número negativo. A mesma coisa acontece com o zero. O zero, gente, ele sempre vai ser maior que um número negativo, tá bom? Nós vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e sugestões aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até a próxima!